Fala, meu amigo, tudo bom com você? Olha só, essa videoaula nós vamos voltar a conhecer novos códigos. Vamos ao que interessa, que é programar um pouquinho. Eu estou com o meu formulário criado, como vocês já acompanharam ao longo dessas aulas, e a gente vai iniciar nossos desenvolvimentos exatamente programando o nosso botão de carregar imagem. Eu queria, antes até de entrar em detalhes do código, falar um pouquinho sobre o funcionamento de como seria esse carregar imagem. Antes de mais nada, pessoal, o processo de abrir uma imagem, buscar uma imagem no computador, aparecendo aquela caixa de seleção de procura do Windows, isso é algo relativamente muito simples. É algo bem tranquilo de se trabalhar. Porém, para ficar visualmente bem legal o nosso projeto, eu tive que fazer um desafio a mais, que era o quê? Eu queria que sempre que não existisse imagem selecionada, ele tivesse uma imagem vazia, que eu já preparei até aqui no Paint, que é essa imagem aqui, olha só. Eu quero que toda vez que não tenha nenhuma imagem, fique desse jeito aqui, lá na minha caixa de imagem que a gente desenhou ao longo das aulas anteriores. E por incrível que pareça, pessoal, esse processo, simples processo, entre aspas, ele delonga uma programação bem extensa. Que o que acontece? Eu preciso que toda vez que o meu formulário inicialize, essa imagem esteja lá. Então, é algo que tem que estar lá. Para funcionar em qualquer computador, esse foi o segundo ponto. A gente poderia referenciar a um local, mas determinados locais num computador pode existir no meu e pode não existir no seu. Uma pasta. Quando eu coloco na área de trabalho, por exemplo, ele não vai referenciar a sua área de trabalho, que a minha área de trabalho está ligada ao meu usuário do computador, como a área de trabalho do seu computador está ligada ao seu usuário. Então, o caminho é diferente. E aí que o projeto começou a tomar um corpo diferente. Então, o que eu resolvi fazer, pessoal? Eu resolvi que sempre existiria uma imagem no corpo do Excel, que o Excel ele vai de todo jeito, né? Ele vai estar funcionando na pasta de todos os jeitos. Então, o que eu fiz aqui? Eu vou copiar esse arquivo, Ctrl A para selecionar, Ctrl C para copiar. Eu virei aqui no Excel e aqui, pessoal, na planilha, eu vou colar essa imagem. Então, ela está aqui. Eu poderia posicionar ela em qualquer outro lugar. Aqui na caixa de nome, eu vou nomeá-la como sem imagem. Ok? Olha só o nome dela, esqueci de apertar Enter. Sem imagem. Agora está ok. Beleza? Então, para fazer esses processos, pessoal, de abertura, de colar a imagem ali, como eu não tenho um caminho absoluto, eu precisei trabalhar com algumas bibliotecas do Windows para poder fazer cópia, colocar o arquivo como um arquivo temporário e ele poder entender esse arquivo lá no meu formulário. Então, esse código que eu tenho aqui, esse não, aliás, esse aqui. Ele não foi um código que eu desenvolvi, é um código que eu encontrei na internet e ele tem o objetivo exatamente de fazer algumas manipulações com imagem. Inclusive, essa imagem, esse processo que eu precisava fazer, que era de copiar e trabalhar em cima do meu objeto. Então, olha só, eu vou copiar, eu vou inserir um novo módulo e eu vou colar esse meu objeto, esses meus textos aqui, né? E eu estou trabalhando agora, estou funcional para que os meus códigos que eu vou precisar funcionem graças a essas declarações de biblioteca, beleza? Então, voltando aqui ao nosso formulário, pessoal, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso que quando eu aperte aqui no carregar imagem, ele habilite aquela opção
do carregar do Windows e eu procure a imagem que eu quiser, selecione e ela incorpore aqui, ok? Só que eu também vou precisar que ela incorpore na minha planilha. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei um código, esse aqui foi o que fiz, eu vou copiá-lo e em seguida, pessoal, eu vou aqui no VBE, no módulo 2, ou em qualquer outro módulo que vocês quiserem inserir, e eu vou colá-lo. Então, a gente tem aqui, pessoal, a primeira opção é um tratamento de erro. Esse erro seria para o quê? Caso a pessoa não selecione nenhuma imagem, aperte o cancelar, o evento seja cancelado, né? E ele retorne à imagem anterior. O início do código, de fato, então, pessoal, é a partir daqui. Ele vai ativar a planilha configurações. Eu preciso, então, de uma planilha que chama configurações, que eu já tenho, que é aonde tá as minhas fotos, aonde ficarão as minhas fotos. Isso daqui o usuário não vai enxergar, ok, pessoal? Então, voltando aqui, ele vai para essa opção e ele vai procurar se o foto envio, que é o nome que a gente determinou, existe. Então, o primeiro passo que ele vai fazer, pessoal, ele vai, caso ele exista, ela vai selecionar essa imagem e vai deletar essa imagem. Ou seja, é a mesma coisa que ele fosse lá, achou a foto, aí ele seleciona a imagem. Se ele achou a imagem, aí ele deleta. Em seguida, pessoal, ele vai fazer o seguinte, ele vai também selecionar o configurações, lá, a planilha configurações, a opção sem imagem, vai copiar esse sem imagem por enquanto, beleza? Ou seja, ele vai determinar no código que eu quero que apareça por enquanto, daqui a pouco, ainda não está fazendo isso, tá? Mas ele está copiando a imagem para poder preparar para o user form, entenderam? Então, olha só o que ele está fazendo. Ele já copiou a imagem aqui e marcou o checkbox. Olha só, o checkbox, pessoal, vamos aqui, é esse cara aqui, ó, checkbox 1. Uma coisa até que eu tenho que fazer aqui, pessoal, que eu reparei, eu estou determinando que ele está no userform 1, mas na verdade é no userform 2. O meu userform 2, que é o envio de número. Então, eu já corrigi aqui para userform 2, beleza? Então, eu estou determinando aqui também uma variante que vai ser o nome do meu arquivo, beleza? Então, eu estou selecionando configurações. Aqui esse B21 para selecionar, ele nem precisa selecionar, eu posso deixar comentado aqui que ele não vai fazer nada com esse B21. E aqui ele está determinando o que é o fname. O fname ele vai abrir a aplicação, né, aquela caixa de seleção de nome e vai pegar o que vai ser selecionado. Então, ele é o momento que está aparecendo aquela caixa de seleção. E eu estou determinando aqui que eu quero selecionar apenas arquivos JPG ou PNG. Eu determinei apenas 2 tipos de arquivos de imagem. Se vocês quiserem colocar mais aqui o BMP, dá certo. E alguns outros também pode dar certo. Então, ele está pegando esse arquivo que eu selecionei, ele está determinando que o nome dele vai ser o caminho, ele vai selecionar esse arquivo que eu acabei de pegar e vai nomeá-lo como foto envio e ele vai colar lá em configurações, ok? E aí ele vai fazer o seguinte, ele copiou esse arquivo e ele vai fazer o seguinte, pessoal. Ele vai lá no meu user form, que é esse cara aqui, beleza? E ele vai setar para que o image 1, vamos ver o que é o image 1, é esse cara aqui, ó. Tem que estar com o mesmo nome. O image 1, a imagem que está nele vai ser a imagem que eu acabei de copiar aqui em cima. Então, na verdade, todo aquele código que eu copiei aqui, pessoal, eu precisei apenas para fazer esse evento aqui, ó, para ele entender a imagem, certo?
E aqui, pessoal, ele também já marca o checkbox da imagem, a opção de envia foto. A outra coisa que eu estou fazendo aqui, pessoal, é no erro. Se o usuário apertar no cancelar na hora de selecionar a foto ou no fechar daquele canto superior direito, ele vem para essa opção aqui, ó. Você não selecionou nenhuma imagem. Então ele vai copiar o sem imagem e vai colocar no image do user form que a gente desenvolveu, beleza? E também vai marcar o checkbox como false. Ele vai desmarcar o checkbox. Eu dei o nome de abre foto. E antes de eu testar, pessoal, tem um detalhe aqui. Eu falei assim, se shape existe, se o arquivo existir, isso daqui é uma funçãozinha que eu também criei. Então, olha só, eu preciso também ter ela declarada aqui. Ela é uma opção que vai procurar se o arquivo, se a shape existe lá dentro da nossa planilha. Então, eu também preciso dela. Ela é esse pequeno intervalo aqui, certo? Eu vou colocar aqui até acima, ó. E ela faz o quê? Ela vai buscar aonde existe alguma shape com aquele determinado nome e se existir, ele vai ser como verdadeiro e vai validar aqui a nossa opção, beleza? Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte, ele está com o abre foto, como eu mencionei, eu vou copiar isso aqui, a gente vai lá no user form 2, dois cliques no botão e vamos colocar como abre foto aqui também, beleza? Vamos lá no user form, darei um play, carregar imagem. Olha só, pessoal, não corrigi aqui para user form 2, por isso que ele deu esse erro. Vamos dar um play de novo, carregar imagem. Olha só, note que ele já está funcionando, porém ainda tem algo para a gente trabalhar em cima. Vamos dar um OK, abrir. Note que aqui atrás a imagem também posicionou. Só que olha só, pessoal, ele está funcionando aqui, mas ele está com a visualização, né? Ele não está reposicionando a imagem dentro do nosso quadro. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente vai fechar o nosso form, voltará para ele aqui. Eu selecionarei essa parte aqui e eu tenho uma opção, pessoal, que ele vai determinar e vai deixar a imagem certinha. Que eu tenho aqui o Picture Size Mod. Eu vou deixar essa opção aqui, ó, Mod Stretch. Vamos dar um play novamente. Carregar a imagem. Olha só como a imagem ficou certinho agora. Vou selecionar a imagem que eu quero e ela ficou com a posição adequada, beleza? Então, esse é o método para a gente carregar a foto. Por enquanto, pessoal, a gente não está fazendo nada demais para o envio. A gente só está preparando e fazendo com que a imagem fique no corpo do nosso objeto, beleza? Então, por enquanto, é isso, ok? Espero então que vocês tenham gostado. Aliás, ó, ele também marcou o checkbox aqui, ó. Vamos testar só mais uma vez aqui, ó. Eu vou dar um cancelar agora. Você não selecionou nenhuma imagem e ele manteve a imagem. Vamos selecionar de novo e ele também já marca a opção, beleza? Isso é tudo. Espero vocês na próxima videoaula.